Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos ao canal da The Philosophers DAO. Hoje, teremos a nossa última conferência do primeiro ciclo, de conferências sobre arte, tecnologia e tópicos filosóficos relacionados, tá? O meu nome, para quem não sabe, é Juliano do Carmo. Eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas e também sou um dos membros da The Philosophers DAO, que é uma organização descentralizada e autônoma, composta por professores de filosofia. E o nosso objetivo, nessa organização é incentivar a participação de filósofos na blockchain, e promover discussões filosóficas na comunidade da Web 3.0. Tá? Então, nós pretendemos fazer isso através de financiamentos alternativos, de projetos acadêmicos e criativos, e inclusive este presente seminário, ele é uma construção coletiva da The Philosophers DAO, com a incubadora DAO, nossa parceira, que é uma plataforma que visa promover a colaboração entre artistas, acadêmicos, curadores e também profissionais da cultura. É importante também ressaltar que este evento ele é apoiado, financiado pela Fundação NIR, através do Creatives DAO. E caso vocês queiram, então, saber mais sobre a NIR, ou a Fundação NIR, enfim, sobre NFTs, ou sobre a própria filosofia na blockchain, eu peço que vocês acompanhem, então, o nosso canal, já que nós vamos ter diversas atividades interessantes, nos próximos meses por aqui. Bom, hoje, teremos, então, receberemos a professora Mônica Herrera, que é professora do Departamento de Estética da Universidade de La República, no Uruguai, e ela vai nos falar hoje sobre a autonomia da arte e como de praxe, como de costume, a professora Mônica Herrera vai ter cerca de 50 minutos, mais ou menos, para fazer a sua apresentação, e depois a gente abre o espaço para perguntas no chat ao vivo do YouTube Live, mas vocês também podem ir colocando suas perguntas ao longo da apresentação, para que a professora possa responder na sequência, tá bem? Então, sem mais delongas, eu convido a professora Mônica Herrera, e apresento a professora Mônica Herrera, nossa parceira já de longa data aqui da Universidade Federal de Pelotas, que atua aqui no nosso país vizinho, Uruguai. Então, bem-vinda, Mônica, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, a palavra é sua, tá? Depois, então, a gente retorna. Bom, muito obrigada, Juliano, que bom continuar trabalhando em parceria com você, agora neste projeto de Philosophers DAO. Eu quero agradecer ao DAO, a NIR, e a todos vocês que estão agora ou vão ouvir esta apresentação, da qual eu vou ter que me desculpar no início, porque eu estou com uma gripe um pouco forte, então talvez não sempre a minha fala seja igualmente intensa, eu vou ter que beber muita água, mas vamos lá. A ideia da fala era discutir um pouco sobre esses conceitos, como bem o Juliano assinalou, ele falava da autonomia da arte. Se vocês atenderam a proposta que eu fiz só no título da fala, a autonomia da qual eu gosto de falar, da que eu pesquiso,
é a autonomia que eu chamo de institucional, que eu vou explicar um pouco o que é. E eu pretendia falar, se for possível, dessa autonomia institucional, da arte comprometida ou engajada e da arte nos espaços que ficariam, nos espaços, vamos dizer, alternativos da cultura que poderiam estar ficando fora de essa arte, essa autonomia institucional que eu vou explicar um pouco bem que acontece com ela. O conceito de autonomia da arte tem uma longa história, porém não tem. Bom, não é tão longa se nós pensamos na história da filosofia. É um conceito que fundamentalmente tem a ver com o século XX e que se faz com as mudanças que começaram já no século XVIII, mas se consolidam no século XIX e que muitos associam ao movimento da chamada arte pela arte, que é um movimento que sustenta que, afinal das contas, o fim da arte a arte não tem outro fim, mas que ser arte. E, então, coloca o debate sobre o que essa arte é. E como as próprias artes, quer dizer, no início, quando o Lessing coloca a questão no Laocoonte, no seu texto Laocoonte, da autonomia, ele não estava falando tanto da arte ser arte, porém da arte ser bela. E não tinha um questionamento sobre o que aquilo que a arte era. A pergunta era mais, bom, por que a arte trabalha ao serviço de outros poderes, de outras funções? Então, nesse ponto que nós podemos distinguir entre o conceito da autonomia como se dar a própria regra, com o conceito de heteronomia, que a regra venha desde fora da arte. E então, qual era o debate nesse então? Bom, que a arte dela era uma coisa que todo mundo compartilhava, que sobre que era arte, que não arte, não era muito uma discussão, porque ninguém ia confundir uma obra de arte com um par de óculos, nem com coisa semelhante, não. Ninguém estava nem perto disso. E com essa confiança do iluminismo, começou uma história que foi de autonomização de todas as órbitas, todas as esferas dos saberes e as fazeres como nós conhecemos hoje, que já temos chegado ao ponto de uma especialização, de uma autonomização tão enorme que às vezes as coisas ficaram até autônomas demais, umas muito desligadas das outras, e também ficamos começando a nos perguntar quais são os tecidos que podemos encontrar entre elas, não? Mas, para falar assim muito rápido, e provavelmente em consequência direta de algo que o Juliano pode falar para vocês bem melhor que eu, em sequência de uma caracterização tradicionalmente
médica sobre a distinção entre as faculdades do cérebro, entre memória, imaginação ou fantasia e entendimento ou razão, começaram assim ir construindo diferentes espaços pelos quais transitar nos domínios das disciplinas, o que fazem que hoje nós tenhamos uma especialização, um departamento de estética, no Instituto de Filosofia, um de filosofia política, um de ética e filosofia política, um de metafísica e teoria do conhecimento, que são um pouco as versões filosóficas do que no mundo começou a ser cada vez mais uma especialização, uma focalização daquilo que de específico tem um algo para desenvolvê-lo em ideia da melhor forma possível. Porque isso foi especialmente importante para as artes. Bom, para as artes isso é algo especialmente importante porque institucionalmente a arte que nós podemos chamar anterior a ou de outras culturas, as não europeias, vamos colocar limites bem arbitrários e bem grandes, questão de que fique claro que são arbitrários, porque se a gente começa a tentar constrangir as delimitações, fica bem difícil, mas tem quem fala de início e do fim da arte, no sentido de que, bom, de que mesmo um quadro, um retrato, que fosse um retrato no medioevo, a função não era ser arte, quer dizer, ser contemplado pela sua beleza, ser avaliado pelas qualidades técnicas, ser considerado pela sua capacidade de nos transmitir uma emoção, ou o que seja que for que nós consideremos hoje que a arte é, ou que pode caracterizar, ou que a gente saiba que caracterizou a arte em alguma época da história. Mas a função dele era mostrar para o príncipe X, que a princesa X, com a qual ele ia se casar, era um ser humano, porque não também a questão não ia muito por vontade das partes que os matrimônios eram resolvidos, mas, bom, costumava se mostrar, bom, olha só que pessoa mais bonita ou gentil ou o que seja que for que pudesse dizer de bom. E não ser um objeto de contemplação. Nesse sentido, indo um pouco qualquer arte que nós pensemos das suas origens, geralmente não surge só para fazer arte. Surge para satisfazer alguma necessidade. E, aliás,
a arte é um excelente meio para satisfazer muitas necessidades, das quais não somos muito conscientes muitas vezes, mas o poder tem, hoje com o monopólio da publicidade, isso vamos falar depois, isso pode ser discutido, porque então seria a pergunta se a arte é, se a publicidade é arte, mas a forma de se mostrar das religiões, a forma de se mostrar dos impérios, a forma de se mostrar o poder, geralmente foi através da arte. A forma de mostrar prestígio, luxo, posicionamento social, ainda continua a arte como uma das formas mais notáveis de resaltar uma coisa. Vejam vocês ao ponto que chega essa função que, se nós vamos a fragmentos, a trechos dos medievais que escreveram, que os padres que tentavam defender as artes, não os santos e filósofos que nós costumamos ler, mas trechos mais espalhados. Tem um que eu, por óbvio, não vou lembrar agora, porque não planejava fazer uso dele, mas acho que é muito eloquente. Onde, claro, o cristianismo traz consigo uma iconoclasia, se a gente pega suas raízes judaicas e seu desenvolvimento depois com a questão de rejeitar a riqueza e o luxo e a ostentação, que faz que a arte seja uma coisa um pouco difícil de defender. E a beleza, essa questão de por que preferir guardar uma coisa bonita em lugar de vender para quem não entende do que é a religião e dar comida para os pobres, por exemplo. Encontramos passagens que falam, bom, coisas do tipo os pés do Cristo na cruz tem a beleza, uma beleza que só pode ser salientada por uma escultura de pedras preciosas que estejam que mostrem a verdadeira beleza daqueles pés. Então, não sei se estou sendo clara, mas ele está falando dos pés de um torturado, de um homem que foi condenado à morte e executado, e para essa execução tiveram que torturar ele, pendurando ele de uma cruz. Esses pés mutilados, falando da beleza deles, para defender uma obra de arte e as pedras das quais essa obra estava feita provavelmente tenha sido um mosaico ou alguma coisa do tipo. Isso sim, já a gente não sabe. Mas a questão é que a beleza das artes, o prestígio que elas trazem,
a possibilidade de transmitir mensagens, de emocionar. Tudo isso foi muito bem utilizado pelos diferentes poderes das diferentes crenças para fins que não são o que nossa cultura hoje europeia, quer dizer, colonizada pela Europa e seus desenvolvimentos posteriores, considera que são os fins de uma obra de arte. E alguma coisa mais que agora eu esqueci, mas que importa salientar, porque tem todo a ver com essa autonomia institucional da qual eu quero falar, que é uma autonomia que acontece a partir da sim, mas pensa em poderes num sentido muito abrangente, não num sentido do poder do faraó que constrói uma pirâmide e tem escravos. Não, não. Não somente esse, também o poder da religião em geral, o poder das máscaras tribais, que para nós hoje são objetos de arte. Se nós pensamos nos usos rituais desses objetos, nenhum deles foi produzido como fim de ser vendido para pendurar numa sala ou no museu, nem coisa do tipo, porque não eram objetos que fossem feitos para ter esse destino. Porém, chegaram a esse destino e se ajustaram muito bem. E isso é o interessante, porque geralmente, se uma coisa é um saca-rolhas, e a gente precisa de um saca-rolhas, pode usar um saca-rolhas, e depois, se a gente encontra uma cultura que usa um saca-rolhas como Deus, bom, as culturas podem fazer o que bem entenderem com seus saca-rolhas, mas a gente entende que o objeto foi feito para cumprir a função de tirar a rolha da garrafa. Mas com a arte isso já fica um pouco mais confuso. Se nós pensamos nos saqueios que fizeram os europeus, a maior parte dos bens das obras de arte pré-colombinas acabaram como? Fundidas. Eram de ouro, de prata. Bom, fim. Pega aquilo, funde, faz moedas, faz lingotes. Mas não todas. Muitas foram conservadas também. Muitas. Algumas foram conservadas. E foram conservadas justamente nesse gabinete especial em que se conservavam objetos que podiam, entre os quais podiam se encontrar, por exemplo, réplicas do Laoconte, não o livro do Lessing, mas o conjunto escultórico. Eu decidi não mostrar imagens, porque justamente do que eu quero falar é da facilidade que tem a internet para disponibilizar imagens das obras, se nós procuramos. Então, para não fazer a coisa ainda mais fácil para vocês, eu decidi que não, que justamente eu ia não fazer isso. Nesses gabinetes foi que se encontraram esses
esses objetos, compartilhando espaço com o que nós, sempre e sem dúvida desde o Ocidente, desde o século XVIII adiante, temos considerado obras de arte. E aí surge a pergunta, era considerado obra de arte na antiguidade? Bom, temos bons motivos para acreditar que na Grécia clássica, na Alexandria e na Roma, sim. E bons motivos significa que temos textos que falam das obras, das suas qualidades, não como transmissoras de outros objetivos que não sejam o próprio ser arte, de outras qualidades que não sejam as, vamos chamar qualidades estéticas, também muito sem compromissos ontológicos, para dar sequência com a fala. Então, essa autonomia que nós encontramos em períodos da arte ou entre grupos de pessoas, por exemplo, que os artistas, reflexões dos artistas, bom, coisas que podem se encontrar, eu gosto de chamar de autonomia histórica, para distingui-la justamente dessa autonomia que não é a da arte feita somente e sem nenhum outro objetivo de ser obra de arte, que é um conceito altamente discutido. Tem quem fala que isso simplesmente não é possível, que todo objeto cultural, enquanto objeto cultural, tem sempre alguma, e todo objeto cultural simbólico tem alguma função que não é gratuita. Aliás, se nós lemos o Bourdieu, ele vai dizer que justamente a ideia de que a obra não tem preço é um invento do mercado, de um mercado no qual aqueles que produziam obras tinham ficado sem os auspícios daqueles poderes que pagavam pelas obras anteriormente. Então, tinha que justificar a existência de objetos muito caros, porque compor uma música, escrever um romance, bom, quase qualquer obra de arte leva muito tempo, leva um processo criativo, leva muitos anos de formação, leva ensaio, error, leva muitas questões que não são tão fáceis assim de cotizar dinheiro. Então, eu chamo essa autonomia de histórica, por diferenciação a que eu chamo autonomia institucional, que é essa que consolida-se entre os séculos XVIII, XIX e finalmente no XX, eclosiona e tem suas manifestações em poesias como a Simbolista, onde temos, que eu chamo que bom, que se nós nos colocamos muito rígidos, ao final das contas, a única obra da arte pela arte é a chamada folha em branco que fez o Mallarmé, que é uma folha em branco, porque ele tinha tanto para exprimir que não podia mais que deixar a folha em branco. Mas todas as artes das vanguardas de inícios do século passado tiveram justamente um impulso muito forte
com a ideia de encontrar aquilo que era o propriamente artístico, aquilo que não tinha por que ser avaliado por outros parâmetros. Mesmo, e aqui é onde eu acredito que a coisa começa a ficar mais interessante, eu já acho interessante tudo que eu estava falando, aliás, falei demais por isso, mas incluso as artes que começam a se propor ter um objetivo político. As artes comprometidas, a arte engajada. Essa arte surge não num contexto de arte heterônomo, não num contexto de arte ao serviço do poder, porém, no contacto de uma arte que é reconhecida enquanto arte e usa-se com um determinado propósito, com um fim que pareceria ser outro. Então, aqui, justamente a arte teria achado aquilo que é função arte e tentar atingir outros meios, geralmente políticos. Se nós pensamos em movimentos como o surrealismo, como o dadaísmo, a própria anti-arte, a própria reação da arte contra a sua própria sacralização, são movimentos que utilizam ferramentas que são legítimas entre artistas. O professor Keverson falava de Ortega y Gasset, eu não vou polemizar muito com o que ele falou, mas só vou pegar essa noção de arte de artistas e arte de povo, que ele colocava justamente que a arte das vanguardas, e olhem que ele era um homem do século XX, educado no século XIX, que não entendia muito bem para onde ia essa arte nova, mas tentando pensar que aquilo tinha algum sentido e defendia justamente que era uma arte de artistas, que eram os artistas aqueles que entendiam direito aquilo, e não as pessoas comuns que o que faziam era gostar de paisagens, coisas que não desafiavam muito o olhar, porque tinham uma mensagem, ou pelo menos um conteúdo evidente para quem fosse a contemplar elas. As artes políticas usam as ferramentas das artes autônomas. Se nós pensamos na poesia de André Breton, nós vamos encontrar um arte que, desde o ponto de vista da propaganda política, é muito artístico. Mesmo que ele acreditasse que esse era um caminho de emancipação e de revolução. Se nós pensamos já nos murais do Diego Rivera ou na pintura da Frida Kahlo, podemos encontrar talvez um estilo mais clássico e uma tentativa mais óbvia de apresentar um conteúdo político. Mas
todos eles estavam utilizando meios que eram reconhecidos entre artistas por artistas como artísticos. Então, eu parto da tese de que a autonomia, a arte comprometida, a arte engajada, é possível num contexto de autonomia histórica e institucional, enquanto que a arte em geral não necessariamente pode existir num contexto de heteronomia. Não sei se não encontramos registros de autonomia histórica, já a argumentação fica mais difícil. Eu ainda continuo defendendo que sim, que é possível, mas essa é uma outra discussão. E temos, então, uma história de pergunta por qual é essa função arte, inclusive para criticar as artes e para criticar ao sistema que defende as artes e que financia as artes e aos poderes que financiam as artes dentro das regras da arte. Não, então, esse eu, às vezes, chamo de agujero preto, porque é um pouco uma coisa que a instituição arte, muitas teorias também são institucionalistas, ao final das contas, em 1964, Arthur Danto tem seu artigo O Mundo da Arte, Mundo da Arte, e nesse artigo ele, sem querer, porque ele vai reconhecer que sim, que a crítica do Dickey é de recibo, ele traz ao mundo um filho não, que não é o que ele queria. Ele diz na Transfiguração do Lugar Comum que é bom que os filhos não sempre são o que os pais gostariam que fossem, e que a teoria institucionalista, que ao final das contas o que vem dizer é que a arte é um conceito primitivo e que o que tem é uma instituição que é apresentada ao mundo, que é o mundo da arte, que diz sim, é arte, isso é arte, é uma teoria que pode se encontrar nesse artigo, que mesmo que não tentando defender isso, acabava defendendo aquilo. Nesse percurso, o que nós temos é um enorme desencantamento pela prática das artes, que muitos têm chamado, e aqui entra a questão da tecnologia, especialmente este senhor, o Walter Benjamin, de perda da aura. E ele escreve, talvez em 1935, que ele tinha escrito seu texto talvez mais conhecido, a obra da arte na era da sua reprodutibilidade técnica, como o som tem finalmente chegado a hora fatal para a arte. Num texto muito complexo, que como é a obra da arte na época da sua reprodutibilidade mecânica, o Benjamin fala por uma parte, a obra da arte como perdendo a sua aura, no sentido de perder aquilo que colocava ela num lugar de prestígio, porque todos nós
podemos simplesmente ter uma fotografia de uma peça, o mais óbvio talvez seja a reprodutibilidade da literatura, né? Que passou de ser uma arte só para alguns a ser uma arte escrita em línguas romances e que pode ser divulgada, reproduzida infinitas vezes ou potencialmente infinitas vezes por diferentes dispositivos tecnológicos, aparelhos tecnológicos. Então, essa perda da aura, o que teria feito teria sido uma ferida mortal a uma dimensão mágica do mundo, que justamente para muitos é o que caracteriza o relacionamento heterônomo com as artes. E eu acredito que eles têm uma dosagem de razão. Uma dosagem de razão que, na verdade, vai já no Hegel encontra-se. Quando Hegel, quem teria sido o primeiro em vir a falar desse final da hora fatal da arte, fala justamente de que deixar de ser necessária para cumprir uma função fundamental. Não vai ter a função que tinha na antiguidade. Vamos dizer que essa era uma função justamente na qual era vinculante da comunidade, tinha uma recepção comunitária e era a forma privilegiada de transmitir as verdades e os sentidos últimos da vida e os objetivos do ser humano. Que isso tinha já a razão e a ciência e a filosofia cumpriam esse papel, e que a arte já não tinha mais essa função. Benjamin o que diz é que com sua reprodutibilidade mecânica isso se potencia, vamos dizer. Eu falava que era um artigo complexo, porque, bom, tem uma primeira parte onde parece ser muito pessimista, onde justamente essa perda de aura parece ser uma coisa lamentável, triste, que vai nos deixar sem algo. Porém, logo depois tem uma segunda parte onde aparece o cinema e as artes tecnológicas como um potencial, com um potencial emancipador novo, talvez único, que estaria dando um espaço especial para essa arte que eu chamava de arte comprometida. Essa arte comprometida, então, teria um espaço, já fosse sobretudo porque ele falava de surrealismo e falava de fazer acordar o inconsciente e de algumas questões, mas de chegar, levar uma mensagem ao final das contas que pudesse, ao final, melhorar a vida das pessoas ou fazer as pessoas mais cientes das suas condições de vida e, portanto, lutar por condições de vida melhores, conhecer seus desejos
sentir aquilo que estava mal, quer dizer, ter uma dimensão estética de aquilo que esse mundo de capitalismo selvagem estava tirando delas. Então, nesse sentido, começou uma época no qual, para começar, começa uma nova arte. O sétimo arte justamente trata-se justamente do reconhecimento de que existe uma arte nova e que tem. A fotografia vai demorar um pouco mais, sempre vai ficar com essa questão de se é usada como arte ou como outra coisa. Que vai ficar focalizada na reprodutibilidade mecânica e que vai colocar um grande potencial emancipador da reprodutibilidade mecânica. Eu falei muito, porque, bom, são as coisas que eu trabalho e por isso eu gosto de falar delas. E agora vou falar um pouquinho do que era, ao final das contas, aonde eu ia, mas que era uma coisa que eu queria deixar aberto para o debate e para a reflexão. Porque são coisas que também eu estou refletindo, que não tenho uma resposta muito certa. Com as comunidades, nós, por uma parte, poderíamos dizer, bom, é claro que o Benjamin tinha razão. A arte perdeu com a reprodutibilidade mecânica. Olha só como hoje as pessoas vão nos museus e o que fazem não é olhar as obras de arte, mas tirar fotos delas ou jogar tortas delas. Agora, como aconteceu faz pouco tempo. Fazer outras coisas, mas não ter um momento de reflexão, ter um cuidado, ter um respeito, ter um aproximamento de fruição estética do objeto. Que vai ter quem diz que isso é o uso errado, bom. Mas também tem quem vai dizer, não sem razão, que tem fotografias de arte que podem dar lugar a que pessoas que nunca na vida vão conhecer obras conheçam alguns aspectos fundamentais de diferentes culturas e se familiarizem com pelo menos alguns dos efeitos dessas obras. Isso se nós ficamos com obras das artes visuais, mas se nós vamos já na música, o impacto da reprodução sonora. Bom, eu falei da imprenta, a reprodução sonora. E hoje, com a internet, chegamos no ponto onde aparece a revolução, não tanto por causa da reprodutibilidade mecânica, porém por causa da possibilidade de distribuição a grande escala, a massividade. Então, já Ortega, no seu texto A Desumanização da Arte, falava de povo desprezando um pouco, sem desprezar tanto o povo, mas desprezando a massa. E tem quem fala aí de arte de massas como a arte pouco nobre, a arte comercial, a arte mercenária.
eu gostaria de deixar aberta a pergunta de até onde meios como o digital não colocam, como a internet, que podem fazer rapidamente circular e chegar a milhões, bilhões de pessoas. Bom, muitos bilhões não temos, mas os que temos podem acessar a internet. Muitos, só com um já alcançaria. Ah, obras de arte que fossem desenhadas especificamente para esse meio. Então, a pergunta que eu queria colocar sobre a mesa para deixar em aberto é justamente se é possível que essa possibilidade, que não vai ter nenhuma escultura, porque nenhuma escultura vocês não vão conseguir asseguradora no universo que permita que uma escultura do Vaticano visite uma tribo no meio da África, da Amazônia. Isso não vai acontecer. Porém, pode chegar um celular um dia e mostrar uma obra digital. Pode, quer dizer, ficou uma possibilidade de aquilo que, por dizer em termos econômicos, chama-se distribuição a grande escala, ou seja, aquilo que faz que realmente as coisas possam chegar e rapidamente e com baixo custo. Eu sei que os custos ainda são problemáticos, mas não são tão problemáticos. Vamos pensar historicamente e vamos pensar também na diferença entre os bens culturais e os bens de outros tipos. No rápido que podem chegar e da enorme quantidade de pessoas, da enorme quantidade de pessoas que podem atingir. Pensar somente quantos usuários tem o Netflix, por não falar de uma plataforma que necessariamente pode ter. Nós poderíamos ter o debate sobre arte comercial, arte artístico, mas com certeza todos compartilharíamos que tem das duas na plataforma. Tem quem vai dizer que muito pouco, tem quem vai dizer que muito, tem quem vai. Não vou entrar, não quero entrar nesse debate, mas político, certamente, e que possa ter um efeito emancipatório, eu me pergunto se essa enorme capacidade de desculpe, para distribuição que tem a rede, e então com ela a arte digital, se não faz possível pensar numa arte especialmente apropriada para esse meio, que possa fugir do alcance do agujero preto da instituição arte, que coloca toda uma série de, nós já sabemos, requisitos de prestígio, de conhecimento, de fazer de élite um objeto, que faz de élite objetos que, como também o professor Keverson colocava outro dia, o clássico exemplo do cocô da artista de Piero Manzoni, uma obra de arte de 124.000 euros. Então,
essa obra chegou certamente a uma galeria de arte importante, está na Tate Gallery de Londres. Eu me pergunto até onde pode chegar uma arte que potencialmente pode atingir a maior parte do planeta a uma escala mundial nunca antes conhecida. E se essa arte pode fugir a poderes que sejam os comerciais que fazem, que eu não sou contra de vender o trabalho, nem proteger o trabalho dos artistas, mas que na hora da distribuição, hoje também um pouco todos participamos disso, estamos fazendo coisas que ficam em aberto para que qualquer usuário possa, sim, eu estou deixando uma pergunta aberta, que qualquer usuário de YouTube que entenda a língua portuguesa, ou que o meu português e em gripe possa entender desta reflexão. Bom, assim de acessível são muitas obras de arte hoje, especialmente feitas num formato digital, que são lançadas pelas plataformas digitais e que nos desafiam, na minha opinião, a ser mais criativos e originais que nunca, para não se fazer meramente reproduções daquilo que já foi feito fora da rede. Isso também vai se distribuir e vai circular, mas por artes especialmente artísticas. E já que estou nesta função de jogar perguntas e deixar perguntas em aberto, me perguntar se isso vai fazer e se isso será bom ou ruim, da cultura uma coisa mais humana ou post-humana, como muitas pessoas estão refletindo a respeito. Como terão ouvido, tinha muitas questões interessantes para levantar, lamentavelmente o tempo era só este, e então espero que seja possível continuar, dar sequência ao debate agora e em outros projetos, que plataformas como as que nós estamos compartilhando, imagino que tem como objetivo, ou gosto de pensar, eu participo porque acredito que tem o objetivo de potenciar. Muito obrigada. Obrigada, Juliano, sempre. Certo, obrigado, Mônica. São reflexões realmente bastante interessantes, né? Nós temos enfim, claro, muitas perguntas, né? E pouco tempo para responder todas elas, né? Mas eu queria iniciar já deixando já à disposição aqui para o pessoal que quiser fazer perguntas, pode colocar aqui no chat online, aqui, né, o chat ao vivo, né, do YouTube. Então, né, a gente pode, a professora, né, Mônica tem acesso, pode responder. Mas uma das questões que me pareceu assim muito interessante, Mônica, tem a ver um pouco com a questão da institucionalização da arte e tem a ver um pouco com essa ideia de reprodução infinita, né?
que é possível acontecer também de uma obra na internet, por exemplo, né? E aí, eu não sei o quanto o que tu pensas a respeito, né? Porque agora, com a internet, né, com a Web 3.0, a gente tem a possibilidade de que, bom, a obra de arte, né, ela fique é, depositada num único lugar e ela não, porque ela, né, ela é codificada, digamos assim, né? E ela e não tem mais, não permite mais essa reprodução infinita, né? Como, por exemplo, sei lá, jogar no Google, sei lá, Mona Lisa, vai aparecer infinitas reproduções e, enfim, e tonalidades do quadro e tal, né? Então, eu não sei como tu vê esse movimento, né? Que para o artista me parece algo relevante, porque ele tem um registro da sua obra, ele pode comercializá-la se ele quiser, ele pode expor, né, num único lugar, se ele quiser, né? Enfim, mas que vai contra, claro, em princípio, né, essa, essa ideia de popularização, né, da, do acesso, né, às obras de arte, né? Porque, como tu colocaste, né, hoje mais, né, do que ontem, é muito, enfim, o acesso às obras de arte, né, é muito maior em virtude da possibilidade, né, que a internet nos dá, né. Até houve um comentário, acho que do Luiz também, que é bastante interessante, que é algo que se tornou, em parte, eu acho, em função do tamanho dos museus e a quantidade de obras que os museus, em geral, dispõem, né? São muitas obras, né? Talvez em pequenas exposições eu tenho a impressão de que as pessoas conseguem apreciar melhor, né, enfim, o trabalho de um artista, né, porque é uma exposição focada num único artista, do que nos grandes museus, né? Porque em geral o que acontece é de fato as pessoas tirarem fotos, né, das obras, quando isso é permitido, levarem para casa e olharem as obras depois, né? E não e não apreciarem, né? Enfim, tá de frente para a obra e não ter essa possibilidade de apreciar. Até porque em geral nos grandes museus tem sempre uma quantidade enorme de gente, se torna praticamente impossível você sentar e contemplar a obra, né, de maneira silenciosa, enfim, sei lá. Então, uma questão o que você pensa, né, desse novo movimento, né, que para o artista me parece trazer uma certa segurança, né, para o seu trabalho, e também a respeito disso que o Luiz colocava, né, desse movimento também das pessoas fotografarem as obras ao invés de apreciá-las quando eles têm essa possibilidade. Bom, para começar, eu acredito que nós estamos nos limitando a pensar. Para começar, e sempre, eu reitero, nós falamos sempre muito de artes visuais. E às vezes esquecemos que as artes são muitas. E que não todas as artes são contempladas ou desfrutadas ou valoradas da mesma, apreciadas da mesma forma. Que isso é importante, porque às vezes nos faz ficar muito com o foco na Mona Lisa e esquecer o Bach, que talvez sim seja mais fácil para as pessoas não ouvir uma interpretação ao vivo, mas ter uma obra completa e poder. É verdade que cada vez temos menos tempo, mas se a gente se faz o tempo, tem a possibilidade de ouvir em boa definição uma obra. Uhum, uhum.
Eu acredito que aí tem um problema de educação sempre. E esse problema não vai se modificar, que é o grande problema do institucionalismo puro e duro, e é o grande problema da arte não institucionalizada, que é o acesso de pessoas que não sabem como apreciar aquilo que elas estão bom, que elas estão Sim, apreciando. sim. E aí tem o debate, né? Se é melhor olhar nu para desfrutar de uma obra ou é o melhor olhar treinado. Eu, pessoalmente, que sou amiga do olhar treinado, acredito que, bom, que também, assim como as obras podem circular também vídeos que explicam qual é o interesse, qual foi quer dizer, como olhar uma pintura, já que estamos falando das artes visuais, qual seria o interesse de tal obra, um pouco que os tours nos museus tentam fazer, mas que as pessoas vão muito à pressa e não conseguem, mas que, bom, nesse sentido, tem a força, a potente força contrária da pouca reflexividade que a gente tem, em geral, para todos os atos da vida. E, nesse sentido, obras que são, eu penso, que não foram feitas para o olho nu, que foram feitas para o olhar reflexivo, sem esse espaço para refletir e sem saber que é preciso um espaço para refletir, dificilmente vão conseguir ser apreciadas, não da forma certa, mas apreciadas. Fora do rápido de tirar a foto, subir a foto numa rede social, olha, eu estou aqui com a Mona Lisa. Então, nesse sentido, eu acredito que não fogem a nenhuma dos produtos, quer dizer, como qualquer produto cultural, ficam presas dessa aceleração que lamentavelmente é o grande desafio, talvez, da nossa época, quer dizer, refletir sobre aquilo que nós temos frente e seu sentido, aquilo que teria sido um pouco o que teria acabado com as artes, que é um pouco o fim dos sentidos e dessas possibilidades de compartilhar sentidos fora do instantâneo, do imediato, da originalidade X. Acredito que outras artes conseguem que, na medida em que as pessoas vão conseguindo se achar em artes e que os artistas estão muitas vezes abrindo mão dos espaços institucionais e saindo e procurando outros espaços. Por isso eu achava de uma arte pensada para o meio. Não o uso que nós fazemos, que esse pode ser um bom uso, bom, um uso publicitário. Quantas publicidades com monas lisas sorrindo, fazendo coisas, tem muitas. Então,
a questão de uma arte que seja pensada para fazer refletir na rede, Uhum. mas que não por isso abra mão dos recursos artísticos, é um desafio criativo bem interessante, né? Pelo menos eu acho assim, tem algumas propostas que circulam entre arte digital, que Uhum. acredito que são bem interessantes, mas que ainda são um processo em aberto, uma procura. Sim, E sim. vamos ver para onde vão. Hum. Mas, quer dizer, antes de que a fotografia fosse tão fácil como assim ter um telefone, já se nós lemos, não temos que ir muito longe atrás. Geralmente da escola, as pessoas sabem o nome, com sorte, o nome de algum pintor, mas não conhecem as obras. Sim. Então, a educação artística tem sido muito subvaluada Uhum. É. e, bom, isso traz consigo consequências que são bem mais grandes do que as pessoas às vezes percebem, porque tem quem sabem de arte. Uhum. E essas pessoas usam a arte e mostram seu poder através da arte. Sim. E não são somente os que compram o cocô de artista, Uhum. que isso é uma peculiaridade e tal, mas pessoas que investem fortemente em obras de arte que não são tão conhecidas, porque não são tão polêmicas, mas que ainda são justamente para quem conhece ou para quem trabalha nos por trás do palco, pode talvez ser as que sejam mais interessantes para avaliar, para apreciar. Avaliar é um termo muito comercial, não? É Sim. difícil. Mas Uhum. apreciar, que também acredito que isso um pouco melhor. Mas, bom, a educação artística é uma coisa que, muito lamentavelmente, tem sido deixada de lado muito rapidamente e não é uma perda importante, quer dizer, as pessoas com o tempo vamos aprendendo quanto perdimos. Às Ah, vezes, certo. mais de quanto. Quanto mais sabemos quanto perdimos. Exatamente. Bom, então, como nós não temos outras perguntas aqui, pelo menos no chat não percebi nenhuma outra manifestação, a não ser, né, elogios aqui. Ai, é aquele abração para ela. Adriane, muito É, obrigada. a Adriane também está presente, né? Então, eu gostaria de agradecer à professora Mônica pela sua disponibilidade, né, de participar conosco aqui, né, no nosso ciclo né, de palestras, seminários, enfim, sobre arte, tecnologia e tópicos filosóficos, né? Gostaria de agradecer especialmente aos colegas da The Philosophers DAO, né, nas figuras de Rodrigo Cid e de Rafaela Nóbrega, né, que fazem parte da nossa organização.
Também agradecer especialmente a incubadora DAO, né, por ter aceitado essa empreitada conosco, né, de, de participar, né, de forma conjunta na construção desse projeto. E também, claro, a Fundação NIR, né, pelo apoio que nós recebemos. Espero também que a gente possa continuar, né, nos próximos meses com esses ciclos de conferências. De incubação. Pois é, exatamente. E também gostaria de agradecer, claro, a todos que estiveram presentes, que prestigiaram, né, o nosso trabalho nessas 4 conferências que nós realizamos. E agradecer também pelo esforço de todos no sentido de divulgar, né? E espero, então, que em breve nós possamos nos encontrar novamente. O pessoal pode nos seguir através do Instagram, como eu coloquei mais cedo aqui no chat, né? E também no nosso grupo no Telegram, né? Que lá a gente também costuma dar várias dicas sobre como acessar a NIR, enfim, como criar sua carteira, enfim, e do potencial da NIR, né, da Fundação NIR, para financiamentos de projetos criativos, acadêmicos, né, como esse, né, por exemplo. Então, muito obrigado novamente, Mônica. Um grande Obrigada, João. abraço a todos e nos vemos em breve, então. Tá bem? Até logo Tchau, tchau. mais. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos. Obrigada a todas.